Olá, pessoal! Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio de Experiências Extraordinárias, mais um episódio da série Startups. Hoje a gente está recebendo aqui um jovem CEO, que é o George Ebel. O George tem 36 anos, é engenheiro paulistano e é empreendedor nato. Desde criança, ele pensa, ele sonha em empreender. Ele é fundador e CEO da Pet Parker e presidente do conselho do Instituto de Formação de Líderes de São Paulo. Ele tem uma história muito bacana e uma curiosidade. Nós chegamos até ele através do serviço que ele presta. Então, mais uma startup que vem inovando, que vem trazendo não só um produto, mas um conceito, um propósito por trás do produto e do serviço que presta à sociedade. Então, Jorge, obrigado por você ter vindo, prazer te receber aqui. Eu sei que está uma correria desenfreada, então muito obrigado pelo seu tempo. E melhor do que eu falar de você, é você falar de você. Conta um pouco pra gente quem é você, quem é o George, antes da gente entrar na Pet Parker. Rodrigo, brigadão pelo convite, fiquei super feliz e honrado aí. Parabéns pela estrutura, a gente estava batendo um papo lá fora. Acho que já a gente se conectou em várias coisas, né? Verdade. Bacana tá perto aí de gente boa que pensa como a gente. E tô super feliz da oportunidade de poder estar aqui. Você já começou... Aqui a gente começa a acelerar. Já começou. Qual que é a pergunta? Vamos lá. Quem é você? 36 anos, Quem sou eu? Que parece 20 e poucos. Putz, Onde você nasceu? O que você estudou? Como é que você começa a sua carreira? Eu sei que você trabalhou numa multinacional antes de empreender. Conta um pouco essa história para nós. Bom, eu sempre vivi aqui em São Paulo. Uhum. Eu fiz engenharia de produção. Uhum. Na verdade, não me formei. Eu tinha até comentado antes, né? Desde molequinho eu tinha essa coisa na cabeça que eu queria empreender. Não sei exatamente da onde veio, mas foi se construindo ao longo da minha infância, da minha juventude. Eu lembro que o meu objetivo na escola, eu queria me formar porque eu queria trabalhar. Uhum. Eu não gostava daquele negócio de escola e tal, e eu queria... Pô, mão na massa, né? Quando eu vou poder passar no vestibular, eu vou poder começar a trabalhar. Uhum. Daí eu entrei na faculdade, eu fiz Mauá, que é uma das melhores faculdades aqui de São Paulo, né, de engenharia, e eu descobri que não podia trabalhar. Só podia trabalhar, acho que a partir do 4º ano. Não podia. Eu entrei, assim, saiu o resultado... Pô, agora eu vou trabalhar e não podia trabalhar. Primeiro não podia trabalhar. Os primeiros, não lembro, 3 ou 4 anos, não era permitido, não tinha espaço na grade e tal, então já veio a frustração. E daí que eu já comecei a pensar o que eu poderia fazer para trabalhar, né? Para dar jeito em alguma coisa que era do meu interesse. Daí, com um amigo lá da faculdade, eu vendia roupa, vendia acessório de carro, vendia ingresso de festa. Estagiei muito com meu pai, né? Junto com ele, desde os 12, 13 anos, que eu não tinha férias. Então, acabava a aula, no dia seguinte ele me acordava cedo, me levava para o trabalho e eu estava lá com ele. Então, eu sempre tive comigo essa questão de gostar de trabalhar, de produzir, de resolver problemas, né? Encontrar soluções. E... Até tá ótimo. A gente gosta dessas histórias mesmo. Você estava contando que você entrou na faculdade e, pô, não posso trabalhar. Aí você começou a fazer outros trabalhos, que eu imagino que você conseguia conciliar ali. E aí você provavelmente vai chegar no momento em que você decide sair da faculdade, é isso? Na verdade, não foi uma decisão. Uhum. O que aconteceu foi, eu estava já no final... Puta cagada, na verdade. Pode falar palavrão aqui? Eu tava no 5º ano. E eu já tava trabalhando numa farmacêutica, né? Multinacional. Já há um bom tempo lá, uma super experiência, mas foi quando eu descobri que eu não gostava desse ambiente corporativo, não era para mim, que meu negócio era empreender mesmo. E eu já tinha tido a oportunidade de fazer uns 2 ou 3 estágios no meio do caminho até chegar lá, mas é engraçado que para mim, assim, todo lugar que eu não entrava com um olhar assim, sei lá, quero ser efetivado, ou como é que eu cresço aqui dentro, era com um olhar, o que
vou aprender aqui dentro que pode ser útil para mim em alguma empresa, né? O que eu posso aprender que eu vou criar. Que eu vou criar. E lá pelas tantas que eu estava lá na Roche, que eu tive um baita de um chefe, inclusive o Miguel, e eu vi que não fazia mais sentido eu estar lá, aquela estrutura, aquele tipo de trabalho, e eu pedi demissão e comecei a procurar, né, para onde que eu vou, qual que é o próximo lugar que eu vou. O que eu vou fazer, o que eu vou trabalhar. Tinha na cabeça empreender, mas ao mesmo tempo não era qualquer coisa, né? O que eu vou fazer? Não dá para é diferente de buscar um emprego, você já olha a lista ali, você escolhe um, né? Empreender, pô, o que eu vou fazer? Então eu estava indo pro mercado financeiro, que também era uma coisa, eu falei, pô, os caras sabem ganhar dinheiro, né? Então vou aprender um pouquinho ali. Antes de empreender, eu vou aprender a ganhar dinheiro. Como é que faz? Nunca trabalhei, né? Mas eu acho que eu tenho essa percepção que tem uma cultura de performance, de meritocracia, que era uma coisa que eu sempre me identifiquei. E daí, no meio desse caminho que eu estava em processo seletivo e tal, surgiu a oportunidade de eu empreender a primeira vez e montar uma indústria metalúrgica, que meio que tem quase nada a ver com o que eu vinha fazendo até ali. Mas acomodava o sonho de empreender. Acomodava o sonho de empreender. Eu tinha 23 para 24 anos. E foi uma super experiência. Eu fiquei com a fábrica durante uns 7 anos. A gente tocando a fábrica do zero. Você começou do zero. Eu escrevi o contrato social porque não tinha dinheiro para contratar advogado, né? Então, vai na internet, fiz o contrato social, fui encontrar o galpão para alugar, convencer o cara para alugar o galpão de fiador, e de faturamento, e abrir a conta no banco sem faturamento. Do zero mesmo. Do zero mesmo. Comprar a primeira serra. Primeira semana tinha eu e tinha um ajudante lá que eu contratei e uma serra, a gente fazendo os pedidos e entregando ali. Né? E é engraçado essa coisa de começo, porque, sei lá, no primeiro mês, segundo mês, daí já começa... Bom, precisa de alguém do financeiro para, né, nota, etc e tal. E daí lá pelas tantas eu lembro que alguém bateu lá na minha mesa perguntando onde que ficava o papel higiênico do banheiro. E eu lembrei que nunca ninguém tinha comprado papel higiênico. E eu falei, precisa sair para comprar Então, é um barato essas coisas. Tem que fazer tudo mesmo, começo, né? Porque quando a gente chega numa estrutura que já existe, tem os mínimos detalhezinhos que a gente já nem percebe, considera que é dado que vai estar lá, mas que alguém precisou colocar lá, né? E um ou 2 anos de empresa, eu nunca mais apareci na faculdade. A verdade foi essa. Não é que eu tomei... foi uma decisão de parar, mas não é que eu falei, não vou largar. Eu chegava, eu abria a fábrica. A fábrica começa às 7 da manhã, né? Então, e fechava só Deus sabe que horas, exatamente. Né? Então eu chegava cedo, sei lá, saía de casa às 6 da manhã, a aula começava às 7, daí eu chegava às vezes 8h30 atrasado na aula, daí o professor, chegou atrasado, perdeu meio ponto. Daí você fala, puta, tô fazendo um monte de coisa aqui que tem a ver com a matéria e tal, e o cara tá me tirando meio ponto, um ponto que eu cheguei 20 minutos atrasado. Daí eu fui me desmotivando, etc e tal, e acabei... No último ano você largou. Putz, grila. E foi. Ai, que dor. Chegou o boleto de uma rematrícula e eu deixei lá, assim, nunca voltei. Nunca mais. Mas era um ótimo curso, recomendo, assim. Não recomendo que ninguém que está escutando a gente faça isso. E recomendo o curso de engenharia de produção, que acho que é excelente. E a Mauá é super renomada em engenharia, sim, né? Sim. É um curso que prepara a gente para... Cara, prepara a gente para te deu a base, coisa. Deu a base, porque, provavelmente, para você fazer o que você faz hoje. Mas legal. A menos que você queira ser médico ou advogado... A engenharia vai te dar uma base boa. Vai te dar uma base boa. Legal. Aí você monta a indústria metalúrgica, né? Você estava contando que vocês faziam diversos tipos de serviços com metais e tal. Até que um dia, um amigo seu te dá 2 cachorros. Conta um pouco essa história pra gente, porque daí começa a vir a sementinha da Pet Park. Conta um pouquinho pra gente essa história. Bom, isso tem a ver também com o nosso crescimento. Então, sei lá, nos 3 primeiros anos, a gente mudou 3 vezes, porque a gente estava crescendo, precisava de um espaço maior, até que a gente foi para um galpão bem maior que eu estava e eu descobri que eu precisava de cão de guarda,
O pessoal pulava, os vizinhos contaram que pulava o muro para roubar as coisas. E batendo um papo, numa sexta-feira, batendo um papo assim, depois do trabalho com os amigos, falei, como é que onde que eu, né? Alguém conhece um canil quais são as raças, tal? E esse amigo comentou: vai lá nascer lá na fazenda, uma ninhada de cachorro, se você quiser eu te dou. Ótimo, obrigado, tal. E passado um tempo, chega ele com uma caixa de sapato, falou: tinha muito lá, toma 2. Né? Não tinha o que fazer com tanto cachorro. Eu olhei e falei: tem espaço, e é bom que um vai fazer companhia pro outro, obrigado. Só que eles eram tão pequenos, cara, que quando eu cheguei na fábrica com eles, o pessoal olhou. Cão de guarda. Cara, vamos roubar esses cachorros aqui, né? O cara vai pular o muro, vai entrar para roubar as coisas e vai levar o cachorro junto. Porque era um negocinho desse tamanho. O cara vai levar o cão de guarda. Vai levar o cão de guarda. Daí lá vou eu, na época eu ainda morava com os meus pais. Daí um belo dia eu apareço na casa dos meus pais com 2 cachorros que eles ficaram malucos, né? Falei, explique, é pro trabalho. É pro trabalho, só que eu preciso que eles cresçam aqui. Que eles cresçam. Mas já era, né? Ficaram 3 meses comigo e viraram os meus cachorros. E daí na época eu tinha um sedã, eles entravam no. Imagina que hoje em dia eles têm quase 60 quilos cada cachorro. Caraca, então eles ficaram grandes mesmo. Eles ficaram grandes mesmo. Foi legal. Foi legal. Mas já não dava mais para transportar eles direito, etc e tal. No meu carro, eu fui lá e troquei meu carro por comprei uma caminhonete. E eles eram grandes, eles não cabiam nessas caixas de transporte que vende aí nas lojas. Nas lojas. Então, eu estava na fábrica, tinha um material sobrando ali, fiz um desenho ali, falei, monta esse negócio aqui que eu vou grudar na caminhonete para levar os cachorros. E daí virou uma gaiolinha. Que ficava lá na caçamba da caminhonete. E daí, acho que vou tentar ser sucinto aqui para não perder o... Mas não precisa não, pode contar a história aí. Mas nesse momento, já era um momento, eu já tinha uns 4 para 5 anos de empresa, eu já não tinha mais 23 anos, e daí eu comecei a ver que aquele negócio, ele não representava mais o que eu queria fazer. Né? Por N motivos, tanto pelo próprio tipo de negócio, pelo mercado que ele estava inserido, pela conjuntura que a gente tinha de país, etc. e tal. Eu sempre tinha na minha cabeça que eu queria construir um negócio grande, né? Tanto do ponto de vista de impacto, quanto do ponto de vista de grana, quanto do ponto de vista do que eu poderia fazer. E eu olhei, na época que eu abri, eu achei que pudesse ser isso, e eu vi que não era o caminho. Então eu já estava começando a olhar o que eu poderia... Outras alternativas. E, por conta disso, eu andando na rua, com a gaiola atrás, vira e mexe, o pessoal me parava no farol e perguntava onde eu tinha comprado. Daí, depois da quinta, sexta pessoa que me perguntou, eu falei, olha, de repente tem uma linha de produto aí. Daí eu tentei montar um e-commerce. Para vender as gaiolas. Que entre as gaiolas, não era só a gaiola, a gente fez, e daí o meu irmão foi meu sócio e me ajudou com isso também. A gente montou uma linha de produto automotivo que dava para usar os equipamentos da fábrica para a gente ver se a gente descobria, porque eu era prestador de serviço. Né? Então, para ver se eu desenvolvia um produto próprio, e não deu certo. A gente ficou um ano ali, a gente teve problema de distribuição, porque a gente tinha fábrica, mas não tinha distribuição, e eram produtos grandes, que a logística era cara, estoque. Etc. Exatamente, e não tinha diferencial competitivo. A gente tinha uma boa ideia, tinha um produto que é bacana. Tem um Instagram, tem o Facebook ainda da marca até hoje, que de vez em quando que eu não apaguei por o sentimento, né? Apego, puta, né? Deixei... Mas ainda chega a mensagem ali, queria saber quanto custa. Assim. Então era bacana, mas não funcionou. E eu comecei mais ativamente a comecei o processo de tomar de decisão que eu ia sair da empresa, que eu ia fazer outra coisa. Então comecei aquela busca. O que eu vou fazer? Para que lado eu vou empreender? Se é que eu vou empreender, e daí vem aquele monte de ideias, vem também preocupação da família, né? O que você vai fazer? E daí eu acho que é interessante o pessoal que está ouvindo a gente em relação a por que você quer empreender e qual o tipo de negócio que você quer ter.
Porque eu acredito... É claro que a gente não controla o futuro, né? Mas eu acredito muito que são decisões conscientes. Né? Do tipo, às vezes a pessoa quer empreender, o cara quer abrir um restaurante porque ele ama cozinhar, e ele gosta de receber as pessoas, ele gosta, né? É uma coisa afetiva, então ele quer abrir aquele restaurante que vai ser o restaurante mais lindo, com o cardápio dele e tal, que é o carinho dele, que ele vai dedicar a vida dele. Tem um outro cara que ele pode querer abrir um restaurante só porque ele acha que é um bom negócio, ele quer ter uma rede de 2.000 restaurantes. Né? Tudo é restaurante, mas... Cada um com um propósito, com uma né, forma de olhar. Com o seu objetivo. O cara que quer abrir 2.000 restaurantes não vai ter saco de ficar ali. Não vai estar realizado com um. E o cara que quer que é o cuidado dele, ele não vai querer fazer uma rede. Né? Tudo tem prós e contras, enfim. Então, entender um pouco o teu perfil e por que você quer fazer. E eu comento isso porque daí na época vem... propostas e ideias e sugestões do tipo, né? Sei lá, abre uma franquia. Era um pouco disso. Eu falei, puta, mas abrir uma franquia? Eu não quero ter uma franquia. Né? Nada contra a franquia, legal. Não era o seu objetivo. Não era o seu sonho. Não tinha a ver comigo. Né? Então, eu comecei a conversar com muita gente, procurar muita gente. E que foi ótimo. E foi uma fase que teve uma influência muito importante aí na minha vida e na minha formação, e comecei atrás de oportunidades e de modelos de negócio. Eu sabia, né? Você compra aço, corta, dobra, bate e tal, vende, né? Então, é isso que eu sabia. Isso você já manjava porque já tinha alguns anos que você vinha fazendo isso. Exatamente, a minha cabeça era isso, né? Pega o negócio, industrializa e vende. Pega, industrializa e vende. Então, eu falei, deixa eu entender o que tem de diferente. Aí comecei a conversar com... amigo que trabalhava em banco, que trabalhava em varejo, que tinha, né? Franquia, que tinha locadora, que tinha N tipo de negócios diferentes, para tentar entender, né, como que outros negócios funcionavam, etc. e tal. E no meio desse monte de processos acontecendo, eu estava passeando com os meus cachorros. Como eles chamam? Só por curiosidade. É o Mike e o Thor. Mike e o Thor. 60 quilos cada um. 60 quilos de alegria. E, inclusive, componentes do nosso sistema hoje de tecnologia têm o nome deles. A gente tem um sistema operacional que chama Thor. No fundo, a sementinha foi lá com eles. Exatamente. Né? Aí você estava andando com eles, com duas feras. E era isso, você imagina. Que é a rotina que grande parte das pessoas tem, né? Eu saía de casa de manhã, ia trabalhar, eles ficavam ali sozinhos o dia inteiro. Chegava cansado, 7, 8 horas da noite. Você não tem mais energia para, né? Então você dá aquela voltinha no quarteirão para cumprir a tabela, né? Fazer o banheiro ali e encerra o dia, né? E daí eu estava fazendo mais ou menos isso com eles, e eu no meio do caminho lembrei, putz, eu preciso entrar aqui no supermercado para comprar meu jantar, qualquer coisa. E daí eu vou ter que voltar para casa para deixar eles, deixa eu amarrar aqui rapidinho na porta, que não vai acontecer nada. E aconteceu. O que aconteceu? 10, 15 minutos que eu estava lá dentro, anuncia. Imagina, eles já eram grandões, né? Preto, à noite. Já estou imaginando. No alto-falante lá do supermercado, alguma coisa tipo, atenção, senhores clientes, tem um cachorro preto solto dentro da loja. E eu já sabia que era um deles. Era eles, tinha certeza que era eles. Eu larguei a cestinha, saí correndo, aquele misto de vergonha, né? E preocupação. Ele me viu, ele tava, não lembro se era uma manga, se era um abacaxi na boca, assim, veio na minha direção, eu não sabia onde enfiar a cara, né, meio que pedindo desculpa, o pessoal com medo, que não sabia se era um cachorro grande, e tal, e eu puxando ele meio puto, puxando ele pra fora, quando eu olho, o outro não tava lá também. Só que eu não sabia onde ele tava. Corri, encontrei ele 2 quarteirões para baixo, ali, tentando me encontrar. Bom, graças a Deus não aconteceu nada de ruim com eles, né? Mas fiquei me sentindo péssimo pelo que aconteceu. E ficou conhecido no supermercado. No supermercado, sim. Durante um tempo lá, toda vez que eu entrava, o pessoal... Falava, o cara do cachorro aí. Exatamente, aquela vergonha, né? E daí eu falei, peraí, eu tenho aquelas gaiolinhas, né? Que eu tinha o estoque e o e-commerce que eu falei que não deu certo, né? Não funcionou. E eu tinha estoque lá, então... a gente tinha feito um Black Friday para desovar, mas tinha sobrado uma meia dúzia ainda de itens no estoque.
E eu estava fazendo um downsize da empresa para... Eu não sabia o que eu ia fazer, mas a gente começou a diminuir, então eu precisava de espaço. E daí meio que eu uni o útil ao agradável e convenci o gerente lá do supermercado de deixar eu colocar uma gaiola um lá. parzinho de gaiolinha ali na frente. Que legal. E eu acho que, talvez na época, por um meio constrangimento, querer ser gentil, ele deixou eu colocar. E eu passei a usar aquilo ali 2, 3 vezes por semana e era uma desculpa para eu passear com eles. Então eu chegava em casa, sabe aquela coisa, preguiça de ir no mercado ou pedir para entregar? Eu falei, não, vou passear e passo lá. Porque tem a gaiolinha lá agora, eu posso... Agora eu posso ir nessa loja. E passado um tempo, começa a tocar o telefone ou o e-mail que tinha lá, porque era um produto, né? Então tinha um site, tinha uma etiquetinha com as coisas lá. Vi aqui na loja, quanto custa, quanto não custa, tal. E eu já estava descontinuando a linha de produto, porque não dá dinheiro, né? Então eu estava educadamente declinando ali, né? Não estão mais trabalhando, não interessa. E algumas pessoas eram mais insistentes, não, mas faz para mim, que tal? Não, né? Porque eu falei, pô, isso não dá dinheiro, não é um negócio, o que eu vou fazer com isso? Passado vou chutar aqui mais ou menos uns 6 meses, no mínimo toda semana hora tinha alguém ligando, pingava um e-mail e um telefonema, vi como que é tal. Até que eu fui lá falar com o gerente para pedir para ele parar de passar meu telefone para as pessoas, né? Falei, tá vindo aqui e tal. Daí ele falou, não, mas eu passei uma vez, não passei mais. E você quer que eu tire? Tá incomodando? Ele falou, não, pode deixar que os clientes também estão usando, e é bacana e tal. Ou seja, então, só para você tinha as gaiolas que você andava em cima da caminhonete, aí o pessoal te parava no semáforo, você resolveu produzir essas gaiolas para revender. Aí, por cargas d'água, não deu muito certo essa questão, você tinha uma meia dúzia lá guardada, com essa história dos cachorros fugirem, você botou na frente do supermercado. Exato. Aí as pessoas, além de te ligar querendo comprar, elas usavam as gaiolas. O gerente falava, pode usar, lógico, tá lá a parada, Exatamente. Pode usar. Então a galera começou a usar suas gaiolas lá no mercado, enquanto os seus cachorros não estavam lá. Entendi. Puta. Quando você olha pra trás, as coisas meio que vão fazendo sentido. Vão fazendo né? sentido. Mas na hora você não... Mas na hora eu tava fudido. Eu falei, tô fechando a empresa, eu não sei o que eu vou fazer. E os caras me ligando. Usa a porra da gaiola aí, cara. Aí o Até que ele deu, né, me passou esse feedback que as pessoas estavam usando. E eu comecei a prestar atenção um pouco. Falei, de repente tem alguma coisa aí que o mercado está me mostrando que eu não estou percebendo, né? Então eu comecei a pesquisar um pouquinho em paralelo das outras coisas que eu estava fazendo, né? Mercado pet. E meio que por coincidência, na época eu tinha conversado com alguns amigos ou indicações de amigos que trabalhavam com tecnologia, etc. e tal. Comecei a aprender, na verdade, né? O que era uma startup e né, o potencial de escalabilidade, de retorno, de impacto, etc. e tal, de uma empresa de tecnologia. E daí eu comecei a olhar para aquelas patinetes e bicicleta na rua e meio que eu juntei uma coisa na outra e falei... Bom, se o cara consegue liberar a bicicleta com o celular... Foi mais ou menos... Eu falei, bom, se eu conseguir... Se eu conectar essa gaiolinha como gaiolinha, não é uma gaiola. Agora, se eu conseguir conectar em tecnologia, eu consigo dar escalabilidade para isso e eu consigo dar uma experiência diferente para o usuário. Né? Se o pessoal gosta de usar a bicicleta, tem uma coisa de interação. Sim, né? sim. Eu meio que montei um PowerPoint ali do jeito que deu. E comecei a mostrar para algumas pessoas. Então, mostrei no supermercado e eu comecei a ter um retorno positivo. Né? E daí foi aí que foi meio que o primeiro passo dela começar a existir. Que eu falei, bom, acho que faz sentido. Eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo. Mas eu falei, acho que tem alguma coisa aqui. Né? Vendi meus 2 carros que eu tinha e comecei a montar um protótipo, comecei a tentar montar a tecnologia, como é que funciona,
e já colocar na rua para alguns testes, tal. Testes, tentar entender como é que eu poderia ganhar dinheiro com isso, etc. e tal. E meio que foi uma coisa, no começo, um pouco planejada. Né? Porque eu estava fazendo isso, eu falei, vamos testar, mas eu não estava contando com isso, e eu achava, é uma boa ideia, mas vamos ver o que dá. Vamos ver o que dá. Né? Primeiro sistema que eu fiz, errei pra caramba, tudo. Primeiro sistema que eu fiz um sistema que você precisava abrir com cartão. Né? Você mesmo fez? Não. Não, você contratou um desenvolvedor e tal. Usou esse dinheiro dos carros para... E fez, daí o sistema pronto, eu comecei a distribuir para as primeiras pessoas o cartão, e assim, todas as pessoas olharam para minha cara e falaram assim, mas eu preciso levar o cartão comigo? Assim? Daí na hora eu falei, puta, o que eu fiz, né? Quem que vai querer levar um cartão? Nos dias de hoje. Exatamente, daí perdeu o cartão, distribuiu o cartão. Então, esse sistema morreu antes de nascer. Né? Daí veio a história do QR Code. Então, lá vai eu para como é que eu consigo fazer o tal do QR Code. E daí foi nesse momento em que eu já tinha informação ali suficiente, já tinha estudado, né, e aprendido sobre o mercado, sobre como construir uma empresa com esse perfil, etc. e tal, e que eu decidi, que eu falei, cara, eu acho que tem uma coisa que pode ser grande aí, que pode me levar aonde eu quero. Né? Na época, esse movimento de startup ele já estava forte, mas acho que ainda não estava tão forte quanto hoje em dia. Hoje, né? mas falava muito, estava tudo bombando. Então eu falei, cara, tem um negócio aí que para mim fazia sentido. Né? E conversando com as pessoas, e tinha a ver também com uma proposta de valor que eu acredito para mim. Né? Que é aquela coisa, eu queria poder sair com meus cachorros toda vez, sem ter que me preocar. Onde eu vou deixá-los? Eu sou um cliente. Né? Eu quero viver num mundo que tenha esse serviço. Que a gente está comentando antes. Eu não tenho carro mais, porque eu consigo me organizar para não morar muito longe do meu trabalho, etc. e tal. E é um estilo de vida que eu gosto de ter. Então, assim, faz parte do que eu queria que tivesse no mundo. Né? E eu comecei atrás de sócios nesse momento. Falei, pô, tem um negócio aqui, acho que faz sentido, acho que vale a pena eu parar de fazer todo o resto que eu estou fazendo e me dedicar a isso, para fazer isso acontecer. E esse primeiro passo foi, deixa eu encontrar sócios, porque eu tinha, a duras penas, aprendido, peraí, eu não dá para fazer tudo sozinho, e eu não sei fazer tudo. Então, preciso encontrar pessoas com que eu possa dividir, que vão me complementar ali para construir isso comigo. Só que, até aquele momento, a minha rede de amigos e minha rede de conexões, ela era basicamente dos meus amigos executivos. Assim, né? Então, assim, e daí eu comecei a bater um papo com todo mundo, o pessoal que trabalhava em banco, em multinacional, em fundo. Os caras, opa! Pô, que legal, mas eu tenho minha carreira aqui, eu vou fazer MBA, não sei aonde, etc e tal. Mas se você estiver procurando investidor, eu tenho interesse. Eu falei, como assim investidor? Tinha a menor ideia. De como funcionava isso. Como assim investidor? Daí eu fui lá, pesquisar, entender, etc e tal. Até que passou um tempo, eu falei, gostei da ideia, entendi, faz sentido. E daí voltei de novo. Então, eles foram os meus primeiros investidores. É o famoso family and friends, né? Exatamente. Só que eu não queria family. Só os friends. Eu só queria friends para não misturar as coisas. Né? Eu já sabia que eu queria estar ali junto com pessoas que eu não tivesse convivendo, né? No final de semana, ali, na mesa de jantar. Prestar conta ali, né? Toda hora. Você deixa o problema do trabalho no trabalho, chega em casa, você não traz para a mesa do jantar. E, cara, foram importantíssimos, né? E ainda são, e eles entraram com capital para a gente, digamos assim, dar o primeiro salto no desenvolvimento de produto. Então, foi aí que, de fato, a gente passou a ter um aplicativo, a gente passou a ter um produto bem desenvolvido, que dava para apresentar para as pessoas. Né? No começo, era o que tinha, né? Porque não dava para saber se as pessoas iam usar, se ia funcionar, se não ia funcionar, se não colocasse na rua. Tinha que testar, então, a gente abranger o teste. Exatamente. Né? Então, essa experiência de colocar o serviço ali
disponível para o público, ela com certeza foi muito prematura. Mas eu não tinha opção. Eu só ia descobrir o que eu precisava corrigir depois que alguém usasse e eu visse o problema. Né? Mas você já tinha trocado do cartão para outra tecnologia? Sim. Isso sim. Tá. Sim. Na verdade, foi nessa virada. Ah, tá certo. Você deu essa primeira pivotadinha aí já... Exato. Então, acelera. Porque eu acho que a história é longa e eu entro em bastante detalhe, né? Daí mas tá super legal. Você me puxa... Tá super legal a história. Eu acho que é bem didático, né? Com todas as fases que você passou aí do negócio. Inclusive errando, né? Pô, pensei numa tecnologia, não era... Tenho que ter outra e tal. Se você não... não tem jeito, aprende, é né? isso aí, cara. É isso aí. E, bom, a gente passou isso daí, a gente já estava final de 2019. Então, eu estava conquistando os nossos primeiros clientes. Já tinha aí um produto mais redondo. A gente já tinha um aplicativo, já estava as coisas rodando, ainda com muito problema. Porque, de novo, quando eu fui fazer o aplicativo, eu sabia que eu queria... Eu falava, ia ser bom ter um aplicativo que lê um QR Code e abre a porta de uma casinha de cachorro. Eu não sabia mais nada além disso. Né? Como é que faz um aplicativo? O que tem que ter ali lá dentro? Na casinha, o que tem que ter no aplicativo? Exatamente. Então, eu fui atrás para encontrar quais são as pessoas, quais são os recursos que eu preciso para fazer isso e, tipo assim, do jeito que dava. Então, o primeiro aplicativo saiu pessimamente, mas saiu, né? A partir do primeiro, a gente fez o segundo, que foi um pouquinho melhor, o terceiro, que foi um pouquinho melhor. Usamos um tipo de hardware, outro tipo de hardware. Inclusive, o cara que me ajudou lá no começo está no time até hoje, que é o Gustavo, que é o nosso engenheiro-chefe ali. E hoje, a gente já tem, cara, tecnologia própria, robusta, então o aplicativo é nosso, o sistema que gerencia tudo por trás é tecnologia nossa, o hardware é de vocês, é nosso, o software que roda dentro do hardware é nosso. E não foi por opção, foi por necessidade. Porque também. Não tinha, né? Porque não tinha. Você criou um business. Então, exatamente. Não existia isso. A primeira coisa que eu fiz foi tentar bater na porta lá do pessoal que fazia os equipamentos das bikes, que fazia os equipamentos do patinete, que fazia equipamento de car sharing, por exemplo. Né? Vão adaptar, porque eu acho que você está começando um negócio, você tem que minimizar suas variáveis. Claro. Né? Então, se você quiser vender uma camisa, se for fazer o tecido, né? Escolher o algodão, fazer o tecido, cortar o tecido, tingir, não sei o que lá dá para vender. Não, você escolhe uma coisa e faz aquilo. E faz aquilo bem feito. Né? Mas a gente não tinha opção. Então, ou era extremamente caro, ou então não atendia a demanda. Então, por falta de opção, a gente teve que desenvolver tudo isso. Passamos pela pandemia. Isso que eu ia falar. Aí veio a pandemia. Pum! Ou seja, e agora? O que a gente vai fazer? Como que foi essa fase para vocês? Cara, ela foi... Com certeza ela foi muito difícil, como foi para todo mundo. Para todo né? mundo, claro. A gente não teve nada de especial no nosso caso em relação a isso. Foi um momento de bastante apreensão, porque a gente não sabia o que com esse negócio de as pessoas não saindo de casa. Né? E o nosso business, a gente estimula que as pessoas saiam de casa. Né? Então, o que vai acontecer? Foi um momento de bastante apreensão. A gente estava até batendo papo ali no começo, né? Sim. A gente nunca saiu do home office, porque lá naquele momento a gente fez uma análise se seria seguro continuar disponibilizando o serviço, continuar oferecendo o serviço para os usuários, né? Ninguém sabia o que estava acontecendo. Falei, peraí, a gente vai desligar? Não, parou, não tem mais serviço, vai continuar oferecendo, a gente entendeu, né? Pesquisa, conversa com especialista, que não haveria problema em continuar a oferecer o serviço. Então, eu falei, se a gente vai continuar oferecendo o serviço, é nossa responsabilidade continuar trabalhando, dando suporte, claro, etc. Então, temos que estar aqui também. Exatamente, a gente tem que estar lá, porque a gente está dizendo para as pessoas que pode usar, que é seguro. E o que foi muito positivo, por um lado, é que os feedbacks das pessoas, dos usuários, né, eles foram muito positivos, porque acabou sendo o passeio com o cachorro. Era a forma do cara sair um pouquinho, era a válvula né? de escape.
Então, assim, aonde que as pessoas precisavam ir? As pessoas precisavam ir no mercado, Na farmácia, e já levava o cachorro. Então, na época teve até, acho que uma reportagem, uma notinha no Estadão falando disso, e que assim, foi uma válvula de escape das pessoas e a gente proporciona esse tipo de serviço. Foi isso que eu imaginei. A hora que eu perguntei, eu falei, pô, a gente fazia, como não podia sair de casa, o momento de ir no supermercado era o momento de dar uma voltinha, né? Então eu imagino que as pessoas levavam os cachorros e tinham lá o pet parker para parar, para guardar o cachorrinho ali um momento, né? Perfeito. Agora, do ponto de vista de negócio, foi bastante ruim porque a gente não cresceu. Uhum. Então, assim, se uma startup, se você não está crescendo, você está andando para trás. Uhum. Que foi natural também, porque nossa base de clientes, né, supermercado, farmácia, etc. e tal, uma baita incerteza. Os caras estavam preocupados em se manter abertos. Exatamente, né? Não sabia que hora que abre, que hora que fecha, regulação, etc. e tal, quais que eram as regras, todo mundo olhando para e-commerce. Então era natural. Foi no começo desse ano que as coisas voltaram ao normal, se é que pode dizer que as coisas voltaram ao normal, porque a gente não teve ainda nenhum histórico, né, de normalidade. Então aconteceu de tudo um pouco. Mas que o mercado voltou a rodar. E aí vocês começaram a crescer. Daí a gente, de fato, conseguiu implementar nossa estratégia de crescimento e tal. Nesse ano, a gente já cresceu quase 300% nossa base de clientes. Que legal. Jorge, uma pergunta. Vocês tiveram algum outro investimento de capital, além do capital que vocês captaram lá no comecinho dos amigos? Sim. Vocês tiveram alguma outra rodada de investimento? A gente teve uma rodada pré-seed no segundo semestre do ano passado, final do ano passado. Uma venture capital, um fundo? Foram de family office. Family office. Sim. Legal. Conversamos com muita... Então, é mais uma aula, mais um aprendizado que você tem que ter. E, sim, de investidores, cara, excelentes, que apoiam, que ajudam, que cobram, que estão junto ali, que eu tenho uma baita sorte de ter junto. Ou seja, não é só a grana, né? Não é só o capital. Vem junto, talvez, a mentoria, vem junto o conselho, né? O conselho no sentido de te ajudar a desenvolver o business. Eu imagino que isso seja importante, né? Para quem está começando um business como o de vocês, que não existia, né? Cara, com certeza é fundamental. É que às vezes a gente escuta essas frases prontas, né, essas frases de efeito, e que se não está dentro de um contexto, eu acho que elas não significam muito, né? Smart money, etc. e tal. Eu acho que depende do tipo de empresa, do tipo de mercado, da tua experiência como empreendedor, de quais são os seus desafios, mas com certeza você tem que encontrar as pessoas certas para estarem do seu lado e para poderem te acompanhar e te dar apoio e terem os interesses alinhados, etc. E tal. Então, assim, nesse processo de captação, é um processo de venda. O pipeline, com quem que você quer falar, quem são as pessoas, como é que você aborda. Quem faz sentido, né? Meio que quase como um funil de vendas. E eu falei com muita gente que na época você está correndo atrás, e não dá para mentir. Quando você é empreendedor, você está correndo atrás, sei lá, 90% das pessoas é um desafio. Né? É porta na cara, não. Você fica na dúvida, putz, será que o negócio, né? O que eu estou fazendo de errado? Será que eu estou indo pro caminho certo? Isso, será que a minha ideia é boa? E é normal, você conversa lá, a gente tem grupo de empreendedor, conversa e tem... essas histórias que o cara tinha um PowerPoint e levantou 50 milhões de dólares. Tem 1, 2, 3, 10 no mundo. Beleza, e ótimo, que bom que eles fazem isso, o mérito deles. Mas não é a realidade, excelente, né? Mas se você tá ralando ali, faz parte, né? A realidade normalmente é essa. E daí, às vezes, você conversa, encontra com investidores que você fica na dúvida, assim, putz, será? E daí você pensa, puta, mas eu quero essa grana rápido para fazer as coisas girarem. E eu... escutando muitos outros, muitas vezes optei por falar, não, acho que não é isso, vamos dar uma segurada. E quando eu encontrei, sei lá, não sei se todas as experiências vão ser assim, mas quando eu encontrei, assim, que deu match, foi certo, cara, tudo rolou, sabe? Esse é o investidor que eu quero comigo. E dos dois lados, sabe? A conversa rola. Dá match. Exatamente. Dá match. Agora, então só pra gente... fechar o conceito do business. Então,
deixar claro para todo mundo que é uma ideia super, super legal. Quem tem cachorro, baixa o nosso aplicativo. Isso que eu ia falar. Quem tem cachorro, baixa. Vocês já estão presentes aí em mais de 150 pontos na capital? Não, né? ainda não. Ainda mais ou menos uns 110. 110 pontos, mas 150 vai chegar rápido. Eu não sei quando que vai pro ar, mas... Vai chegar antes. Antes de ir pro ar, vai chegar em 150 pontos. Então, vocês têm lá nos supermercados e tal, você tem lá as casinhas. Vocês chamam de casinhas? A gente chama de estação. Estação. Mas pro cliente a gente trata como estação, mas fala casinha que entende mais fácil. Temos lá as estações, que são as casinhas, e aí o cliente baixa o aplicativo, se cadastra, imagino, e aí ele consegue ver onde tem as estações, se a estação está ocupada, se não está ocupada. Aí ele vai lá, lê o QR Code, abre a porta, ele põe o cachorrinho lá dentro, fecha a porta, vai fazer suas compras tranquilo. Quando ele sai, abre a porta, vai embora e está todo mundo feliz. Perfeito. Ele paga alguma coisa para usar? Não, é gratuito. Gratuito. Então, para o usuário, para o dono, para o tutor do pet, é gratuito. Isso é um benefício de atendimento que ele recebe do lojista, do comerciante, para oferecer uma melhor experiência de compra, para fidelizar esse cliente e para garantir a segurança do pet, que é um membro da família. Da mesma forma que você não largaria um bebê ali na porta, ali, que pode acontecer alguma coisa. É irresponsável você deixar um pet, um cachorrinho amarrado ali. Sim. Então é uma forma do varejo atrair esse público pet que é enorme. Você tem pet? Eu tenho 2. Então, são, se eu não me engano, 56 milhões de cachorros. Eu tenho 2 cachorrinhas, a Luna e a Vicky. Então é trazer... Só que as minhas são pequenininhas, não tem 60 quilos. É conversar diretamente com esse público para trazer para o teu negócio, para trazer para tua loja, fidelizar essa audiência. Aliás, se você frequenta uma loja que não tem, vai lá e pede para o cara colocar. Porque é um benefício para todo mundo, para toda a comunidade. Sim, mas eu vou fazer uma pequena correção aqui, porque o pessoal manda, os usuários mandam para a gente, marca no Instagram, etc e tal, mas eu falo, tem que marcar a loja. A loja, porque a gente quer estar em todo lugar. Nosso objetivo é democratizar o serviço, democratizar o acesso do pet em qualquer lugar do mundo. Tem que marcar a loja. Conta para as lojas que vocês querem. É super importante. A gente recebe muito direct, mensagem e tal, e a gente sempre, obrigado, vamos buscar, mas avisa Fala eles, lá, você é o cliente da loja, né? Exatamente. Quando a mensagem chega através do cliente, ela tem mais força. Muito legal, muito bacana. Jorge, para a gente já começar a dar aqui um contorno de encerramento nesse papo super legal, de tudo que você passou nessa carreira, desde lá quando você trabalhava com seu pai, até abrir a sua metalúrgica, pivotar algumas vezes o seu negócio e fundar a Pet Parker, quais foram os seus maiores ou o seu maior desafio? Assim, que você fala, cara, aqui eu tive realmente que me reinventar, eu já vi vários, mas de todos, qual que você pensa assim e fala, puta, cara, isso aqui foi realmente um ponto que para mim foi muito complexo de passar, ou gratificante, enfim. Difícil, hein? Eu acho, cara... Tem vários, né? Não, mas eu acho que... Eu acho que foi olhar para mim mesmo. Porque... Boa. Qualquer coisa que você vai fazer na vida é difícil. Né? Não tem nada que é fácil. Então você tem que entender o porquê que você está fazendo as coisas. E qual que é o teu objetivo, aonde você quer chegar. Porque, sei lá, o que eu falei, a pessoa tem que entender por que ela quer empreender. Tem muita gente... E é engraçado que, principalmente no começo do ano passado, assim, meio que metade da pandemia, por acaso, né? Alguns amigos, sei lá, uns 7, 8 amigos ou conhecidos, né, que mandaram mensagem, tô pensando em empreender, queria bater um papo com você, né, e daí querendo entender tipo por que era o motivo de empreender, e muita dessas pessoas, e às vezes eu tenho essa impressão que o pessoal quem vê o empreendimento como uma fuga, né, tipo assim, não tô gostando do meu trabalho, quero empreender, ou aquela coisa, não quero ter chefe, né? Eu já falei aqui em outro episódio, quero ter mais flexibilidade, quero trabalhar menos. Exatamente. É justamente o que você não vai ter. Justamente. Que é 24 horas conectado no negócio. Você tá no teu trabalho ali, deu teu horário e tal, você entrou de férias, você desligou, acabou, e Zé fini, né? Então, por que você tá fazendo isso? E entender qual que é a jornada, né? E o propósito, né, cara? Por que você tá fazendo?
Então, às vezes, Bela dica, você vai lá e está passando por um momento difícil, se você entende por que você está fazendo isso, entende qual que é o teu momento, você encara isso de uma forma positiva e não ficar chateado, se desmotiva, etc. E tal. Então, acho que... agora, isso não é óbvio, né? A gente tem que, às vezes, olhar para coisas que a gente não quer olhar, a gente precisa entender, estudar coisas que muitas vezes passam no automático. Boa, excelente. Jorge, obrigado por você estar aqui com a gente. Uma história incrível, um negócio igualmente incrível. Boa sorte com o crescimento da empresa. Tomara que vocês conquistem cada vez mais e mais e mais e mais clientes, estabelecimentos e que esse negócio, que eu imagino quantas ideias tenha para ele, que ele cresça bastante. Obrigado pelo seu tempo. Queria abrir aqui para as tuas considerações finais. Cara, eu que agradeço. Prazer conhecer vocês. Acho que foi muito gostoso. E eu acho que, de considerações finais, eu incentivo. Quem quiser empreender, eu não faria outra coisa na minha vida. O dia que eu vender a Pet Parker, com certeza eu vou abrir outra empresa. Aí volta aqui, hein? A gente volta aqui. Porque vai ser ideia boa, com certeza. Então, entende o que você está fazendo, se prepara, procura as pessoas certas e vai para cima que dá certo. Uma hora chega, né? Exatamente. É isso aí. Obrigado. Obrigado. Pessoal, obrigado por estarem conosco aqui. Mais esse episódio da série Startups, mais um negócio super inovador, uma ideia que saiu, né, de um acaso, como muitos negócios e muitas ideias acontecem aí no mundo dos negócios. Obrigado por vocês estarem conosco. Por favor, ajudem a gente a levar esse projeto para o máximo de pessoas que a gente puder. Compartilha aí com todo mundo. O nosso objetivo é justamente trazer as histórias como a do Georges para inspirar, para mostrar que pode, que dá para fazer, para mostrar caminhos, para mostrar como as pessoas estão fazendo, da onde tiraram dinheiro, como é que estruturaram o negócio, que tomaram tombo, levantaram, tomaram tombo de novo, levantaram de novo e estão conseguindo prosperar nas suas empresas. Então, fiquem conosco, até o próximo episódio e fiquem bem.